Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos para mais uma live. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vamos fazer um convite para as pessoas que a gente gostaria que participasse dessa live. Vamos lá. Vamos entrando. Vamos ver se a doutora Alana e a doutora Natália já entraram por aqui. Vamos ver se a doutora Alana também já entrou. Sejam bem-vindos. Olá. Olá. Olá, meninas. Que coisa maravilhosa vocês terem aceitado o meu convite. Todo mundo trabalhando a milhão aí. Sim, Que sim. delícia! Como é que está Belo Horizonte, pessoal? Maravilha por aqui, graças a Deus. Que ótimo! Fico muito feliz. Boa noite, Beth. Boa noite, Boa pessoal. noite. E estou muito feliz que vocês duas toparam fazer a live, né? A gente sabe o quanto é importante a gente divulgar profissionais que estão fazendo a diferença por esse Brasil afora, com metodologias aí que, além de trazer muito resultado, né, na prática clínica, melhora muito a saúde do nosso paciente. Então, tenho muita honra em recebê-las aqui, porque são duas médicas queridas que eu tive a honra de conhecer na pós Dr. Laí Ribeiro. Não é verdade? Sim. Foi E que hoje trabalham com a metodologia da desparasitação. A doutora Alana, ela fez a primeira turma da mentoria, então tem uma honra muito grande de tê-la como mentorada. E a gente quis trazer essas duas médicas que são desbravadoras lá em BH, em Minas Gerais. Por quê? Para mostrar para vocês que a gente pode sim agregar esse tratamento, principalmente quando o paciente chega para nós com muitas queixas, muitos sinais e sintomas, né? E a gente pode melhorar a qualidade de vida dele, melhorando o sistema digestivo, melhorando essa permeabilidade intestinal, trabalhando essa questão de limpar os complexos organometálicos e toxinas ambientais que a gente sabe que causam adoecimento no nosso paciente e principalmente a desparasitação. Foram duas profissionais maravilhosas que abraçaram a metodologia da desparasitação e hoje aplicam isso com vários tipos de paciente. Então, todo mundo pergunta para mim, sempre no particular, para quem que é a desparasitação. Eu sempre falo assim, para quem come comida, né, gente? Enquanto a gente estiver comendo flor, a gente não vai ter parasitas. Mas se a gente estiver comendo comida, infelizmente, a gente vai precisar, sim, passar por um processo de desparasitação. Até agora, eu estava atendendo uma paciente, agora há pouco, e ela estava falando que ontem o marido dela comprou uma carne de porco, uma bisteca, para fazer na casa dela, lá, no jantar. E aí, quando foram mastigar, estava cheio de vermes. Então, gente, qualquer tipo de alimento que a gente for consumir, a gente corre o risco de comprar, não ver. Hoje em dia, a gente não olha mais, corta o alimento, né? Não corta o alimento ali olhando e vai comer antes de colocar na boca. Eu mesma já fui acometida uma vez por um chocolate de uma marca que eu amava, né? Comia praticamente caixas por mês desse chocolate. E uma dessas levas de comprar a caixa de chocolate, eu peguei uma caixa com contaminação, aonde tinha fungos. Tava todo cheio de teia de aranha. E eu tinha comido 3 dias antes já, pelo menos 2 chocolatinhos inteiros.
Eu comia com um cafezinho à tarde aquilo. E, gente, vocês não imaginam, na hora que eu fui olhar, no terceiro dia que eu tava comendo, que eu fui olhar o que tinha no chocolate. Ou seja, eu vim com uma diarreia, uma dor de cabeça e uma dor articular, dor no corpo, e era desse fungo, desse chocolate que eu tinha comido. Então, eu tava com um quadro de diarreia, não sabia da onde, não sabia de qual alimento, era um do alimento que hoje em dia a gente vai comendo sem olhar, porque tá todo mundo correndo na correria, não olha pro alimento, tá comendo um negócio ali fungado. E a gente Então, dá é sorte sim quando a gente possível, enxerga, né? né, Beth? Sim, isso A sorte é é o quando que a a gente gente enxerga. enxerga. Isso que a gente Exato. enxerga. A questão é Então, quando a meninas, eu gente não gostaria que enxerga. vocês se apresentassem. Então, aqui na nossa live, falasse de onde vocês são, qual é o trabalho de vocês, quando que foi que vocês despertaram na medicina? Não, eu sempre fui assim, desde quando eu saí da medicina convencional. Quando foi esse processo de vocês de autoconhecimento e de abraçar a medicina integrativa como ferramenta e estratégia no tratamento de pacientes de vocês? Pode Bom, falar. vou começar, né? Sim. Boa noite a todos. Obrigada, Beth. É um prazer estar aqui, né, com vocês, para poder falar um tema que ele é tão difundido e ao mesmo tempo tão desconhecido, porque é muito ignorado pela medicina convencional, infelizmente. E foi nesse tempo que eu estava quase formando que eu percebi que eu poderia ser uma médica que eu fosse dar mais qualidade de vida para aquele paciente, e não ser só uma médica de diagnóstico e doença, e não viver refém somente disso. Então foi aí que eu busquei meios para eu estar em uma medicina de saúde, de felicidade, de bem-estar, onde você vê realmente os pacientes tendo sucesso nos tratamentos, e você vê até quando o paciente permitir até a cura de muitas doenças. E foi na pós-graduação do Laí que eu te conheci e que você falava muito dos vermes e parasitas, e eu prescrevia muitos suplementos para os pacientes, e mesmo assim os pacientes mantinham com sintomas, que eu também fui estudar mais para eu poder saber o que de fato aqueles parasitas causavam no corpo dos pacientes, na saúde dos pacientes, né? Então, quando eu comecei a fazer os processos de limpeza do terreno biológico e desparasitação aqui na clínica, nos nossos pacientes, a gente teve 100% de feedback positivo. Não tinha um paciente que não melhorava alguma coisa. Era paciente com diarreia, com constipação, com ansiedade, com obesidade, que já tinha passado por diversos médicos e mesmo assim mantinham os sintomas. E quando fez a limpeza do terreno biológico, a desparasitação, teve esses sintomas totalmente melhorados. Então, aí foi um caminho sem volta. Não tem como não olhar para esse lado da medicina. Uhum. Que ótimo, Alana. Boa noite mais uma vez. Boa noite, pessoal. Beth, é sempre uma alegria estar aqui, é sempre uma alegria partilhar esse assunto com você, né? Comigo a história não foi tão diferente. A única diferença é que a paciente era eu mesma, né? Na medicina convencional, ainda dentro da caixinha, muito limitada, eu precisei da medicina. E já sendo médica, eu sabia que o remédio que havia sido prescrito para mim não ia me fazer diferença, porque eu conhecia aquele remédio, eu já prescrevia aquele remédio. E eu não via melhor em ninguém. Então foi quando eu entendi que tinha alguma coisa, tinha algum elo que não encaixava, tinha alguma coisa que faltava na medicina para que a gente pudesse falar de saúde, para que a gente pudesse falar de cura e não só de remediar, remediar e remediar. E aí os caminhos nos levaram a Laí, né? Aquele mestre, e do Laí a gente te conheceu e conheceu um pouco mais a fundo a desparasitação, e algo que realmente
faz parte do nosso atendimento primário, essa limpeza do terreno biológico. Como a Alana falou, a gente partilha esse cuidar do paciente no olhar primeiro de fazer uma limpeza dessa casa para depois colocar suplementos, né? Para depois imaginar o que essa casa limpa vai precisar. Mas a gente era, assim, de uma linha onde olhava esse paciente e falava assim, suplemento, sem fazer uma limpeza, sem pensar nos filtros corporais, né? E a desparasitação e olhar para esse lado da microbiota e focar em reabilitar o intestino realmente fez toda a diferença nos atendimentos. Hoje os nossos pacientes têm resultados maravilhosos. A gente pode já hoje falar de cura de uma vasta lista de doenças, de desordens, né, de diagnósticos. E isso nos traz uma alegria e uma felicidade muito grande de poder exercer a verdadeira medicina, de poder partilhar com o paciente a sensação desse bem-estar e principalmente dar ao paciente essa visão de autopercepção do corpo, né? E também essa visão, esse cuidado de olhe o que você está comendo. Pare de comer sem perceber o que você está comendo, sem entender qual que é a emoção que está te levando a comer naquele momento, né? Porque muitas das vezes você vai comer com a emoção, você não olha e aí cai nessa, né? De comer um chocolate com fungo, de comer um docinho que já tem um mofinho ali, um pãozinho que você não viu que está mofado. E aí os problemas começam a se agravar, né? Uhum. E eu fico muito feliz de ver médicas como vocês, né, tendo esse sucesso, porque eu, como vocês, quando eu entrei na nutrição, né, eu trabalhava só com a nutrição por 12 anos ali. E lá eu aprendi a contar caloria, né? Então, a nossa célula não tem calculadora. Né? Como que eu vou contar calorias se a célula não tem calculadora, gente? Então, na nutrição, a gente aprende de uma forma totalmente errônea também. E foi na nutrição funcional que eu despertei para um novo mundo. Só que na nutrição funcional, também eu não conseguia a remissão das minhas doenças. Porque eu suplementava quantidades extremamente exacerbadas por um sistema digestivo e por um intestino que não absorvia. Então, quando eu conheci a biofísica, quando eu conheci o Dr. Antônio Pacileu, que foi o Pacileu que chegou para mim e falou assim, para de tomar tudo isso de vitamina que você não absorve. Não faz sentido você ficar gastando horrores de suplementos, sendo que você está com o corpo extremamente intoxicado. Foi ele a primeira pessoa que me abriu os olhos, né, para que a gente pudesse entender que existe um terreno biológico que está num quadro de inflamação, que está num quadro de sobrecarga de toxinas, que vem do nosso ambiente, que a gente sabe que vem da água, dos alimentos, dos cosméticos, materiais de limpeza, tudo isso que a gente está exposto. Uhum. E aí foi quando eu fiz meu primeiro exame de ácidos orgânicos e tudo que eu tomava de suplementação da nutrição funcional era o que eu estava com deficiência, ou seja, não absorvia absolutamente nada. Nada. Uhum. Nessa época eu fazia uso de probiótico, porque como não funcionava o intestino, como eu tinha enxaqueca crônica, como eu tinha tireoidite de Hashimoto, como eu tinha a resistência periférica à insulina, artrite reumatoide, tudo isso de doença, eu via que daquela forma eu não iria me curar. E foi quando o Dr. Antônio Pacileu falou para mim, você quer mesmo se curar? Vai estudar biofísica. É pela biofísica que a gente se cura. Vai estudar fitoterapia, vai estudar biofísica, que lá você vai encontrar o seu caminho. E aí houve um despertar onde eu conheci, né, a biofísica com profissionais que eu sou apaixonada. Um deles é o Alexandre Távola, que é um grande amigo da Nova Ciência, que hoje tem uma pós-graduação, né, que é do Instituto Fernanda Bem.
E também conheci o Alexandre Távola no congresso da Quantum Bio, nunca mais larguei dele. Comecei a estudar com ele, fiz a pós da Quantum Bio, aí depois fiz a pós do Dr. Vitor Matos, que foi outra pessoa que me despertou para muitas coisas, né? Principalmente a alimentação, que a gente pensava assim, não, mas esse negócio de alimento não vai causar tanta doença grave assim. Uhum. Sim, pode causar muitas doenças graves. Se você estiver consumindo um alimento que não é compatível para você, você vai adoecer. Então, eu, como vocês, meninas, eu também tive um despertar nesses últimos 11 anos muito grande. Eu agradeço demais a Deus pela oportunidade de ter adquirido esse conhecimento, de ter conhecido essas pessoas, porque foi através da vida dessas pessoas que eu consegui fazer com que a minha doença entrasse em remissão e hoje não fazer mais usos de nenhum medicamento alopático. Hoje, Beth faz uso de fórmula magistral chinesa, de fitoterapia, vitamina. Eu nem tomo mais via oral. Eu só faço, ó, endovenosa, eu não absorvo. Uhum. Para que eu vou tentar fazer via oral se eu não absorvo? Então, para digestão, intestino, tratar as desarmonias que eu apresento, aonde que eu encontrei a cura? Nas plantas. Então, se você perguntar para mim, Beth, aonde que você consegue ter resultado? Com a fitoterapia. Então, por isso que eu vejo que quando a gente limpa todo esse terreno biológico, identifica a forma de absorção do paciente individual, porque não é todo mundo que absorve da mesma forma. Uhum. Tem paciente que você pode dar quilos de cápsula para ele, ele vai absorver todas que você der. E tem paciente que você vai dar e quando você solicitar exame bioquímico, vai estar sempre alterado. Não é verdade? Uhum. Vocês Com não têm certeza. isso na prática? Sim, hoje Conta eu a tive um experiência paciente de vocês. falando isso. Conta a experiência de vocês, meninas. Hoje eu tive um paciente mandando uma mensagem para mim falando exatamente isso. Estou aqui quase chorando porque estava com a ferritina de 21, estava com a vitamina B12 de 300 e a médica do posto de saúde falando que os exames dela estavam todos normais. É muito comum acontecer isso, né, Beth? E é muito interessante quando a gente entra nesse tema de desparasitação, e tem sido muito falado sobre a desparasitação, só que muitos pacientes não sabem o que são os parasitas, de fato. Quais que são esses parasitas que causam tantas doenças? Porque, às vezes, até motivo de chacota, as pessoas acham que é charlatanismo a desparasitação. E, na verdade, não é. E assim, eu gosto de brincar que o parasita, ele é um sócio que ele não paga aluguel. Ele é um parasita que ele está ali se beneficiando de um nutriente do seu corpo para poder sobreviver ali naquele meio ambiente. Então, e se vocês, assim, vou fazer umas brechas aqui, que eu fiz algumas anotações importantes para a gente falar de alguns parasitas que eles são super importantes no nosso meio. Que, por exemplo, a teníase, a solitária, ela é um parasita grande, as pessoas não conhecem isso, né? Então, por isso que eu quero trazer isso daqui, esse conhecimento aqui, para literalmente chamar a atenção até dos nossos pacientes que estão fazendo o processo de desparasitação e de vez em quando vêm esses vermes sendo eliminados nas fezes, através dos enemas ou através da hidrocolonterapia. Então, a teníase, ela é um parasita que ele é popularmente conhecido como solitária. Ele é um parasita grande, ele mede aproximadamente até 15 centímetros, ele pode ser pequenininho, mas ele pode ser muito grande. E os principais sintomas que ele vai dar é fraqueza, fome excessiva, muitas vezes pode causar anemia. E, no momento de complicação, ele pode ir para o cérebro, causando até epilepsia. Uma outra doença, uma outra verminose também, que é muito comum, e é muito comum em crianças principalmente, é a enterobiase, né? Enterobíase.
eles são conhecidos como o oxiurus, que é aquela coceira na região anal que as crianças principalmente têm. E eles também vão causar problemas como desnutrição, alterações abruptas de humor. E ele é tão perigoso que ele, na mulher particularmente, ele está ali próximo à região anal e ele pode migrar para a vagina e causar um corrimento e uma coceira vaginal, né? E ele é tão importante, para vocês terem uma ideia, é o verme mais popular dos Estados Unidos, cerca de 50 milhões de casos por ano. Então não tem do que ter dúvida, né? Contra a ciência não tem argumento. Esses dias eu até falei na live, Alana, sobre livro de parasitologia. Esses dias eu fiz um podcast com uma nutricionista que trabalha só com saúde digestiva e intestinal. Ela falou, nunca ouvi falar que verme migrava para os órgãos. Pois é. Me conta essa história. Aí, tipo assim, nossa, gente, a gente estudou lá na faculdade durante 6 meses. São 6 meses de faculdade onde está escrito sobre cada parasita, onde ele atua, onde ele migra, para qual órgão ele se estabelece, quais sinais e sintomas. Como que não existe parasitas? Como que a gente não tem que fazer desparasitação? De 10 exames que eu solicito, coprológico funcional, trabalho com 2 tipos de coprológico funcional. Gente, eu nunca peguei um exame negativo e nunca peguei um exame com menos de 3 vermes. E não são vermes assim, uma giardia, porque giardia a gente pega tomando água. E assim, de verdade, é assustador quando você pega o paciente com tênia, Rhinolepis nana, que é um parasita que vai para o cérebro, que causa síndrome do pânico, causa distúrbio de ansiedade. Quantas pessoas a gente atende hoje com fadiga, cansaço, síndrome do pânico, ansiedade? Quantas pessoas, meninas? E aí essas pessoas têm um diagnóstico. Você tem pânico. Gente, você tem verme. Vai tratar, vai fazer uma desparasitação. É muito sério esse negócio de parasitas e as pessoas não levam a sério. Não levam a sério. E muitos acham que tomando um Anita por 3 dias, um Anita por 5 dias, vai matar esse tipo de parasita. Não, gente. Nem todos os vermífugos podem eliminar esses parasitas. Vamos voltar lá na época da vovozinha e vamos usar o que funcionava, o que realmente fazia esses vermes sair para fora. Não é verdade? Já ia falar desse tempo da vovozinha, Beth. Totalmente verdade. Não é, gente? Porque Com assim, certeza. eu na época eu tomava albendazol, gente, eu ficava muito ruim. E se eu tomasse albendazol e depois o sequinidazol, eu ficava pior ainda. Por quê? Ficava com a boca amarga durante mais de 30 dias e ficava com muito mal-estar. Ou seja, aquele medicamento não era compatível, principalmente porque eu tenho alteração de metilação e provavelmente já estava num quadro de inflamação, de deficiência nutricional, de deficiência desse processo bioquímico. E aí você imagina tomando albendazol e sequinidazol, achando que estava abafando, eliminando todos os vermes. É muito bom lembrar da medicina natural, que é uma medicina que vem muito antes da medicina convencional, né? A gente está falando de uma diferença muito grande, né? De séculos de diferença. E quando eu comento com os pacientes sobre essa história da avó, lembra que sua avó dava remédio de verme para vocês todo ano, na época de férias, né? Que juntava todo mundo na casa da avó. Isso é aceitável para o paciente. Mas não é aceitável dentro da medicina convencional. Você vai conversar com outro médico convencional, ele realmente ignora esse fato de você precisar fazer a desparasitação. E nem que fosse uma desparasitação
com medicamentos. Pelo menos estava fazendo alguma coisa, 1 ou 2 vermes se mataria, apesar da gente estar falando de mais de 100 espécies diferentes, né? Que a desparasitação verdadeira que nós aqui praticamos consegue atingir todos os vermes em etapas, né? Mas nem que fosse uma convencional, para matar 5 vermezinhos já estaria fazendo alguma coisa. E o que eu mais acho lindo nessa nossa forma de tratar o paciente é que, primeiro, eu faço por mim. Então, é muito bonito eu estar aqui numa live com vocês e ver você falando, eu sentia isso, eu sentia aquilo. Porque a gente fala com propriedade do que a gente sentia e do que como a gente passou a se sentir depois que eu fiz. E você vai para o convencional, pergunta quem está tomando remédio antes de prescrever, para entender o que eu sinto com aquilo ali. Isso não existe. Então, quando eu consigo fazer por mim e cuidar da minha saúde, eu vou ter essa base para olhar para o paciente e entender verdadeiramente o que ele está sentindo. E ter essa empatia de olhar para ele e falar assim, a desparasitação é com esse processo e você já se alegra com o resultado que o paciente vai ter. E é 100% de resultado positivo, não é aqui não estou gabando nenhuma terapia, mas qualquer terapeuta que sabe fazer isso de forma eficiente, né, sabe que o resultado ele é 100% positivo. O paciente, ele vai, em qualquer grau, ele vai melhorar com essa limpeza do terreno biológico. Isso e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, que atuam em consultório e atuam em posto de saúde, como médicas. De 10 pacientes que vocês atendem, quando você pergunta para ele, você já fez algum tratamento de desparasitação? Quantos te respondem que sim? 0. Nenhum. Eu atendo de quilo, gente, toda semana. Você já fez desparasitação? Não, nunca ouvi falar sobre isso. O que é isso? Nossa, você nunca ouviu falar sobre verme? Então, é chocante, né? Então, a gente fica até, assim, preocupada com isso. Eu acho que isso deveria ser ensinado nas escolas. Olha, as parasitoses, elas podem desencadear vários sinais e sintomas. Por exemplo, problemas digestivos, azia, gases, estufamento, uma constipação crônica, dores de cabeça, dores articulares. Tudo isso está envolvido. E aí, o que a gente está vendo na medicina? As pessoas dando nome às doenças. Por que eu saí das minhas doenças autoimunes? Porque eu decidi entrar num processo de autocura emocional, físico e espiritual. De qual forma? Limpando o terreno biológico, onde eu vi que a suplementação de vitamininha não funcionava de nada. Vitamina C, vitamina D, vitamina complexo, não funcionava. Nem via oral, nem endovenosa, não funcionava, porque eu precisava limpar o meu terreno. Então, começou a funcionar quando eu tive entendimento que o que eu tinha no meu pâncreas, que me causava resistência periférica à insulina. Para quem não conhece a minha história, tem minha história lá no YouTube, gente. Eu cheguei a ter insulina de 380, fazendo uso de Victoza diariamente por 11 anos. Usei metformina durante 11 anos. Metformina eu cheguei a usar 6 gramas por dia, prescrito pelo endocrinologista, como conduta para tratamento da resistência periférica à insulina de modo grave. Então, eu tinha picos de 380, nas curvas chegava até 400, 500 a insulina. E aí foi quando, num congresso de medicina quântica, eu descobri que eu tinha um parasita no pâncreas, no fígado, no cérebro. E foi quando algo me despertou, que eu pensava, gente, mas eu tomo albendazol, eu tomo sequinidazol, como que eu tô com tudo isso? Aí foi quando eu vi, por isso que eu tô com essas doenças. Não faz sentido você ter uma doença e ela não ter cura nunca. Concorda? Plenamente.
E é bom a gente lembrar também que não é, ficar completamente sem parasita, mas é reestabelecer a flora natural do corpo, de todas as partes. A gente tem flora em todos os lugares, né? Em couro cabeludo, em olho, em boca, estômago. A gente só é habituado a falar muito da flora intestinal, mas quando a gente troca o bicho, né, para o bicho certo, você entra em uma harmonia na fisiologia do corpo. Então, seu corpo começa a funcionar de forma eficaz. Hoje, ninguém diz a idade que eu tenho, eu não me sinto com a idade que eu tenho. Né? Apesar de ainda ser nova, eu me sinto muito mais jovem do que da minha idade cronológica. Né? A minha idade biológica, ela rejuvenesceu infinitamente depois da limpeza do terreno biológico. A hidratação do corpo, principalmente, né, com a água Kangen, que é também uma terapia incrível, né, de trazer essa manutenção da limpeza do corpo, a energia que a gente tem, a gente passa a perceber nos nossos outros corpos. E aí você traz a biofísica e eu particularmente quero falar assim que foi um divisor de águas dentro da minha vida e da forma como eu enxergava o mundo, né? Já estava praticando suplementação, desparasitação, medicina integrativa, mas também quando conheci o Alexandre e fomos para todos os cursos da Nova Ciências, adquirimos todos os aparelhos e eu acessei algo em mim de entender esse corpo vibracional. E aí sim as coisas começaram a fazer um sentido real, a vida começou a fazer um sentido. Antes estava tudo bem, o corpo estava melhor. Mas quando você começa a trabalhar a sua biofísica, que é o seu corpo primário, né? Você primeiro é energia, para depois você ser bioquímica, para depois você ser biologia, né? A energia ela vai se densificando até se materializar num corpo completo. Quando eu acessei esse corpo biofísico, a minha vida mudou completamente, principalmente o meu relacionamento com Deus. A minha fé mudou, as minhas crenças mudaram. Então é muito comum a gente ver nos nossos pacientes também começar a fazer o tratamento de limpeza do terreno biológico, começa a desparasitar, começa a tirar os bichos ruins, botar os bichos bons, fazer essa troca inteligente e o paciente começar a ficar mais sensível para como que ele olha a vida, como que ele se relaciona com as outras pessoas, como que é o relacionar dele com ele mesmo. E vai criando essa maestria do autocuidado, da autopercepção, uma decisão melhor das escolhas. E aí você vê o paciente saindo daquelas terapias eternas, né? Aquelas psicanálises eternas, que não faziam mais sentido. Então, uma coisa que eu vejo muito com os meus pacientes é isso, eles não terem, quando tira os parasitas, eles não terem mais a necessidade de estar fazendo aquelas psicanálises convencionais também, né? Ir para o psicólogo toda semana durante 10 anos. Ir psicanalista para ficar contando do passado ou remoendo emoções. Não. Você acessa a presença do aqui e do agora, você acessa uma presença divina que te dá uma maestria de vida, te dá um posicionamento de eu estou consciente das escolhas que eu faço. E aí eu gosto de lembrar também que tem muita gente gastando dinheiro em terapia e não tá sabendo que tá cheio de verme, né? Sim, não dá Muitos sabendo vermes que tá fazem essa alteração do mental. Sim. O E que isso eu. faz todo sentido. Quantas pessoas não imaginam que estão cheias de parasitas, como eu fiz a pergunta para vocês, nunca fizeram uma desparasitação. E as pessoas acham que para começar eu preciso ter uma fórmula mágica, uma pílula mágica que eu vou pagar R$ 1.500 como uma fórmula de probiótico, uma suplementação, né? Não, gente, Mas não. começa com as ervas. Volta lá Uhum. na época da vovozinha. Começa tomando chá de erva de Santa Maria e depois você me conta. É impressionante. O dia que eu postei o chá de erva de Santa Maria, muitos seguidores começaram a fazer e não imaginavam que com uma simples erva de Santa Maria eles poderiam eliminar ascaris, parasitas Uhum. de quilo, mandando foto no meu particular aqui. E aí eu falava, viu, gente, é só começar.
Não cria dificuldade. Faz com que tem, com que dá. Eu vejo que tem gente que às vezes cria uma dificuldade. Ah, mas é difícil. Ai, porque eu não tenho condições. Começa com o que tem. Começa com um chazinho da erva de Santa Maria todos os dias, durante um tempo. Passa a fazer uso das ervas. Erva de Santa Maria, cravo, calêndula, artemisia, alecrim, são tudo antiparasitárias. Fazer o E básico lembrar também, Utilizar, lavar faz melhor o os básico, alimentos, lavar né? as mãos direito. Já está muito mais do que comprovado que se a gente lavar as mãos direito, lavar os alimentos direito, beber uma água filtrada de boa qualidade, que reduz muito esses parasitas. O que eu vejo, Beth, muito aqui no consultório, os pacientes, eles chegam bem doentes, com coriza, tosse, dores de cabeça, depressão, obesidade. E o melhor para mim de deles se beneficiarem dessa limpeza do terreno biológico é que a gente acaba fortalecendo o sistema imune dele. E ele não fica doente com a mesma frequência que ele ficava. Ele tem uma reação muito melhor à gripe, a resfriado comum, né? Eu Não sei tinha se esse você. problema, né, de rinite, né? Eu tinha isso. Eu fungava o nariz, eu tinha inclusive marca, né, nasal, e até a minha marca sumiu, porque ela vai escurecendo, até a minha marca sumiu. Não tem mais essa rinite de ficar o dia inteiro. Ah, eu vou na casa da minha avó, é uma casa antiga, e aí começa a espirrar. Os meus primos eram todos assim também. Hoje eu não tenho mais isso, mas eu vou na casa da minha avó, eu vejo os meus primos continuarem a ter, alguns que ainda não entenderam esse processo de limpeza, que ainda não se abriram. As pessoas que não têm uma resistência são as pessoas que são imediatistas, né? Querem esse remédio milagroso para limpar o corpo, esse remédio milagroso para no dia seguinte acordar ótimo. E não é assim. A gente precisa fazer uma sequência, dar uma sequência no uso dos chás, no uso de alguns fitoterápicos e alguns suplementos que vêm para potencializar a imunidade nesse processo de limpeza. E é o tempo que você faz esse uso que vai te dar um resultado depois. Não é da noite para o dia. Imagina aí 35, 40, 60 anos de uma casa suja que nunca tomou um remédio de verme e quer se limpar com uma semana de uso, igual a sensação do antibiótico de que trata com 3 dias, né? E aí é uma sensação, porque você trata aquilo ali com 3 dias, mas você está escondendo para daqui a um mês ela apresentar de novo. Daqui a 2, 3 meses, tá lá de novo. E todo ano você passa por esse processo de infecção e tá achando que aquele antibiótico de uso de 3 a 7 dias ele te curou. Ele te curou de quê? Se você está tendo que usar a cada 3, 4 meses, né? Então, fica a gente precisa despertar essa reflexão na comunidade como um todo, porque os pacientes que chegam a nós já chegam querendo a desparasitação, já chegam falando, eu ouvi falar, o boca a boca é a nossa maior propaganda, porque a gente faz por um e se espalha igual o efeito dominó, porque a pessoa vai Sim. falando pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, e é assim que as coisas vão acontecendo. Mas falar para a massa, falar para geral e principalmente para as pessoas que estão na área da saúde, médicos, nutricionistas, enfermeiros que têm uma forma de ajudar nesse processo também, isso é fundamental. É assim que a gente vai conseguir mudar um cenário de saúde nacional, né? A nível mundial até. Quando a gente começar a olhar, que a gente tem que olhar, começar a entender que a gente tem que olhar para a saúde, os processos que fazem os mecanismos de gerar saúde no corpo e não de tratar doença. É uma grande A ilusão você gente achar vê que trata muito isso que doença. você está falando, né? O paciente às vezes chega pra gente e é assustador, né? Ele às vezes está tomando jovem. Essa semana até falei numa live de uma paciente que estava tomando 7 remédios só com 22 anos. Com todas as queixas possíveis e imagináveis que você possa pensar. Problemas digestivos, dores abdominais, refluxo, gastrite, constipação crônica. Então, um remédio para digestão, um remédio para fazer cocô. Então, eu tava tomando remédio para distúrbio de ansiedade, para pânico.
porque o intestino dela não funciona, porque ela tá cheia de verme. Mais um remédio para dor, mais um remédio para candidíase de repetição, e é assim. E aí, sabe o que eu acho mais impactante? Dividir a medicina, dividir o médico. Por que que fizeram isso? O médico, ele tem que entender de tudo. É igual vocês duas, vocês são médica da família, daquela que abraça, entende, pode ajudar o paciente com todas as queixas que eles chegarem. Concorda? Isso para mim é medicina. Isso é medicina. Porque não separa a tireoide do fígado, não separa a tireoide do intestino, não separa a tireoide dos órgãos, gente. Aí, uma coisa que eu fico até impactada, a pessoa tem gastro, ela tem um psiquiatra, ela tem um neurologista, ela tem um reumatologista, ela tem a ginecologista, porque a ginecologista não entende do que o reumatologista entende, nem o da tireoide entende. É muito confuso, até para o paciente. Lotear o corpo humano. Essa daqui tá falando a verdadeira palavra. O médico tinha que ter autonomia de saber do todo. Então, tirando a autonomia do médico de entender sobre tudo. Mas isso é muito proposital, né, Beth? Isso é muito proposital e é uma coisa direta de se falar que essa divisão, ela é uma divisão para que um não converse com o outro. Então, o que um prescreve, o outro não vai mexer, porque o outro não sabe disso. Aí ele, não, eu vou só acrescentar esse aqui. Aí você toma os dois, você toma o do médico de lá, ele vai ficar feliz, você toma esse meu aqui também, eu também vou ficar feliz. Só que o próprio médico, ele não está enxergando isso, porque ele é doutrinado. Eu passei por essa doutrinação. Nós passamos, também, né, Alana? E eu passei, toda a área da saúde, eu tomei quantos remédios? Tomei 15 anos. Para mim, como que era, Natália? Deus no céu, médico na terra. Eu pensava assim, ele estudou 10 anos da vida dele. Ele não vai me passar algo que faça mal. Eu não tinha esse entendimento. Depois, com a minha evolução no processo de autoconhecimento, eu vi que o médico não é o culpado. Ele é tão enganado quanto eu, quanto você que está aqui na live. Sim. A culpa não é do médico, a culpa é do sistema. Sim, que molda, isso que a gente tem que deixar claro. Que molda as faculdades de medicina a esses médicos entenderem só de remédio. Exato. Qual é o médico que é bom que você tem que buscar? Aquele que sabe sobre nutrologia, sobre o corpo humano, como funciona? Precisa de vitamina, de aminoácidos, de minerais? Como que funciona essa bomba completa? Que te orienta sobre a alimentação, né? Porque para médico a alimentação é para o nutricionista, né? É apenas do nutricionista. Quantos pacientes que tratam aqui, às vezes de câncer, vem do oncologista, o oncologista na saída da químio tem sorvete para eles ficarem felizes. É pior. E aí, sabe o que eles falam? Que a alimentação não interfere na célula tumoral. E aí a gente tem prêmio Nobel, né? Mata o coração. E aí você fala assim, meu Deus do céu, o seu corpo é feito do quê? E aí tem prêmio Nobel falando de vento. Seu corpo é feito de vento. Criação do universo feito do vento. Você desenvolveu câncer por causa do vento que você tomou. Gente, Exato. A pessoa que desenvolve o câncer é por causa de um terreno biológico contaminado por toxinas ambientais, contaminado por alimentos que inflamaram, degeneraram órgãos, intoxicado, né, por agrotóxico, veneno da água, tudo isso. Ele entra num quadro de doença, aí essa é a causa de qualquer doença que vocês forem investigar, é essa a causa. O ambiente torna suscetível para vírus, para fungo, para bactéria, para verme, aonde tem um paciente, por exemplo, oncológico ou com uma doença autoimune, ele está infestado de verme. Infestado de verme, infestado de fungo, infestado de vírus. Se não fizer uma desparasitação, a gente não consegue melhorar o corpo desse paciente.
Ele não entra num processo. Quando a gente vai falar dessa ambiência, a gente vai falar das hereditariedades, né? Que é muito comum também das pessoas acharem, achismo total, é genético. Minha mãe tem pressão alta, meu pai tem diabetes, é genético. Então, uma hora eu vou desenvolver isso. E aí mantém aquela mesma ambiência que aprendeu em casa, né? De comer excesso de açúcar, de comer pão, de não observar o que come, de não sentir a hora de ter fome. Segue os mesmos hábitos, desenvolve as mesmas doenças por seguir os mesmos hábitos e bota a culpa na genética. E hoje a gente já sabe que 95% dos problemas não tem a ver com a genética. A gente está falando de epigenética, do ambiente em que se vive, dos hábitos de vida que se tem e que se desenvolve a doença. Então, se eu tenho um pai que é hipertenso, eu não vou desenvolver uma hipertensão, porque eu me cuido a ponto do meu corpo não me trazer esse sintoma de que a minha pressão está mais alta, porque algum sistema ele está impactado. E se está impactado, é igual mangueira entupida, vai aumentar a pressão, vai desaguar em algum lugar esse problema. E aí o médico, quando a gente fala de médico da família, o importante dessa atuação nossa aqui com os nossos pacientes é orientá-los para que eles levem esses conceitos para dentro de casa. Então é muito comum a gente primeiro atender a mãe, porque vem sempre a mulher primeiro, né? A mulher quem busca saúde em primeiro lugar. A mãe imediatamente sente os benefícios em si dessa limpeza, a melhoria da forma de vida, dos pensamentos que ficam mais leves, porque a mulher também tem uma capacidade de pensar mais, né? Mais rápidos em muitas coisas. E aí ela quer trazer o filho de imediato. E aí o filho vem melhor, o pai fica sem saída. O homem vem assim, né? Quando fica sem saída, o homem vem. E aí a gente atende a família inteira. E a gente traz esse conceito de mude a sua casa. Então, quando você muda a sua casa, você muda os hábitos que vão dar uma predisposição para a genética que você carrega. Você não é refém dos genes que você carrega, mas sim dos hábitos de vida que você cria e que você passa para os seus filhos, né? Então, essa medicina da família, se a gente olhar lá no início da vida da medicina, era assim: o médico ia na sua casa, o médico ia na casa da pessoa, ele sabia a ambiência da pessoa, ele entendia os relacionamentos. E tratava a família inteira. Com a plantinha. Aqui a gente ainda tem um hábito. Né, com a horta que tinha ali, com as ervas que estavam mais perto nada de remédio. E hoje todo mundo quer tomar remédio. Pra quê, gente? Por que não procurar profissionais com essa visão? De entender como funciona o corpo humano. De mostrar para você a questão do seu estilo de vida, da sua alimentação, da importância do sono, da importância da desparasitação, da importância dessa limpeza do terreno biológico. Lembre-se, gente, o ambiente é o mais importante. Então, se eu tenho um terreno biológico que está completamente intoxicado, é um ambiente propício para fungo. Antes de eu entrar aqui na live com vocês, eu estava com uma paciente totalmente dentro da Matrix. Doida de você falar assim, meu Deus, tomando um monte de remédio, com candidias de repetição, herpes. Não, tá tudo normal, eu tomo os remédios, tomo isso, tomo remédio, isso, aí para, aí volta. Eu falo, gente, para acabar com a imunidade. Então, eu vim aqui para recuperar minha imunidade agora. Só que a pessoa não consegue olhar para si, que o corpo está dando sinais. O seu corpo, ele te dá sinais antes da doença acontecer. Quais sinais? Um problema digestivo, uma alteração na sua permeabilidade intestinal que pode causar gases, flatulências, gases fétidos, constipação crônica, hemorroida. Ele vai dando notícias aí para você. E você vai trampando, né? Isso. Aí você vai lá e toma um omeprazol. Aí você vai lá e toma um laxante. Aí você vai lá e toma outro negócio para funcionar o intestino. Gente, não é assim. Precisa corrigir a desarmonia. Então, seu corpo está mostrando para você que está em
curto-circuito por excesso de carga de toxinas. Precisa limpar. Não adianta tomar antifúngico, não adianta aplicar pomada antifúngica, você vai desequilibrar o meio, vai piorar. Não adianta tomar antiviral. Tem que tirar o alimento do vírus. E aí a pessoa, você vai ver o que tem na dieta dela. Castanha, semente, come todas as cascas, ama iogurte com granola de manhã. Como que não vai ter fungo? Tá toda fungada, tá com vírus, porque tá comendo o alimento disso. Eu lembro até hoje, uma vez, de uma amigona minha do coração que tava com candidíase de repetição e coceira pelo corpo inteiro. Aí eu só fiz uma pergunta: o que você tá comendo todos os dias? Que você tem muito desejo. Ah, eu como todo dia granola com muita castanha. Eu falei pra ela: tira esse alimento da sua vida, porque é ele que tá fazendo você ter a candidíase. Não, é super saudável. Como? Não, granola é super saudável. Para você, ela não é. Pode ser para um outro sangue. Para um sangue A, para um sangue AB, para um sangue B. Para o sangue O, ela não é. Nunca. É aquela ideia, né, E a do gente natural não ser bom para imagina que um tudo. simples alimento pode estar gerando um ambiente para essas infecções de repetição. Olha para isso, gente, é o alimento que deixa você entrar num quadro de doença. Que nem Observa tudo, o que é você isso está que a Natália tá comendo. falando. Nem tudo que é natural é bom. A gente Nem tem... tudo que é natural é bom. Eu fui descobrir isso que elas É estão bom para falando. você, né? Nem Eu tudo fui que é natural é bom para descobrir isso você. quando eu tomava cúrcuma. Eu amava tomar cúrcuma em cápsula. Então, eu tomava cúrcuma, porque cúrcuma é bom, não é? Não é bom? Todo mundo fala que é bom, que tem que tomar. É igual ovo. Ovo é o melhor alimento do mundo depois do leite Leite materno. materno. Nossa, eu quando comia ovo com a clara, eu tinha dores intestinais. A cúrcuma saía inteira a cápsula. Ela saía inteira a cápsula no meu cocô. Eu falava, gente, por que essa cúrcuma sai todas as vezes nas minhas fezes? Tá estranho isso. Será que é a cápsula? Não, que pra você ela não é compatível e seu corpo tá mandando embora. Então, observar que nem tudo que é tido como saudável vai ser compatível para você. Isso eu pude entender, que eu falo que foi a doutora Elisete, outra médica que eu amo de paixão, que foi ela que me ajudou no meu processo de cura mesmo das autoimunidades, porque ela que falou para mim, Beth, eu já tive a mesma coisa que você, já tive várias doenças autoimunes, então eu vou te dar uma dica, para de comer cebola, alho, que tá destruindo sua tireoide. Vamos testar? Fomos testar na biorressonância. Testamos na biorressonância, incompatível. Sabe o que eu comia todos os dias? Tudo lotado de cebola e alho. Tudo lotado de cebola e alho. Para mim, aquele alimento estava destruindo com a minha tireoide. Para mim foi a mesma coisa. Quando eu Quando eu tive tirei, entendimento disso, foi algo, eu falo que um divisor de águas na minha vida, na questão da nutrição. Foi quando eu me encontrei como nutricionista. Como nutricionista, entendendo que é o alimento que inflama, degenera e causa essa sobrecarga nos órgãos que não estão funcionando, que causa sobrecarga no seu estômago, que é por onde você envelhece, que causa sobrecarga na hiperpermeabilidade intestinal, que é por onde a gente adoece. Aqui na clínica, a gente teve 2 casos muito interessantes. Uma paciente feminina que tinha muito transtorno de atenção e ansiedade. Ela comia... A gente fez a mesma pergunta que você fez. O que você tem comido todos os dias? Ela, ai, doutora, eu amo pasta de amendoim. Ela tirou a pasta de amendoim. Beth, foi assim,
uma maravilha. A menina assim, agradece a gente até hoje. Ela passou em um concurso, melhorou a atenção nos estudos e foi excepcional assim na vida dela. Uma mudança que fez uma grande diferença. E fala Outro pra gente o que tem na pasta de amendoim. Fala pro pessoal aqui que ama a pasta de amendoim. a aflatoxina. E ataca Muito aos montes. qual órgão O que vai destruir? fígado, o fígado, o intestino, causa coceira, irritação na pele, né? E outro paciente que você está falando aí, que é muito interessante também, um paciente renal crônico, que ele ficava várias vezes internado por diversos motivos. Ele tinha infecção de repetição, assim, tanto intestinal quanto urinária, e além da doença crônica renal, que debilitava ele muito, deixava a pele dele muito ressecada. Os familiares dele acharam a gente pela internet e também por indicação de outro paciente que já tinha vindo aqui. E eu perguntei para ele, o que você come com frequência? Ele, carne de porco. A gente fez o exame parasitológico nele, o coprológico funcional. Veio um verme que o porco se nutre dele. A gente fez a desparasitação. Ele não fica mais internado. Já tem 1 ano que ele não está internado. Ele não tem mais os edemas que ele tinha nas pernas. E mudou a qualidade de vida dele, porque era um paciente que ele estava depressivo, porque ele ficava muito no hospital internado. Então, a gente vê que a parasitose é um problema de saúde pública, que a gente não pode simplesmente ignorar isso. Hoje em dia, eu atendo crianças no PA que as pediatras falam que não precisa fazer desparasitação. E as mães chegam e falam bem assim, doutora, tá saindo um verme pelo bumbum dela. Então, como assim que a gente pode ignorar isso, né? Tá. E também tem aquela classe que fala que parasita só tem quem não tem saneamento básico, né? Oh. E que esses feio, remédios vai causar uma insuficiência hepática. Aí eu falo, ai, Jesus, vai estudar livro de parasitologia. Volta lá na época da faculdade, você vai lembrar. E porque também quando falam você que os começa a vermes mergulhar num livro de parasitologia, você fala, gente do céu, pra mim agora, qualquer coisa que você for conversar comigo é verme. Então tá com tal sintoma, tá com verme. Se nunca desparasitou, nunca limpou, até a Duda verme. tá assim. A Duda fala assim, mãe, esse tá com verme. Porque, gente, desparasita a pessoa melhora. Não é? De fato é isso, né? Não tem para onde correr. Eu, particularmente, eu sou uma defensora de fazer a limpeza do terreno biológico e desparasitação. Para mim, é mandatório no tratamento. Claro que, às vezes, eu melhoro o sistema imune daquele paciente para depois desparasitar, mas é uma etapa que é obrigatória para dar um sucesso realmente para melhorar, né? Para ter aquele sucesso no tratamento do paciente. E eu gosto sempre de lembrar também que não é só a desparasitação que vai te dar uma longevidade, né? Ela te dá uma melhora imediata. E as melhorias do hábito, ela tem que ser introduzida junto com a melhoria alimentar real. Tá? Então, escolher o tipo de alimento que você come, né? Lendo rótulos ou principalmente os alimentos naturais, você tem que saber de onde aquele alimento está vindo. Então, ultimamente eu tenho estudado muito sobre a nutrição vinda dos alimentos, né? O que é uma maçã de hoje em dia, o que era uma maçã de antigamente, o que é uma batata de hoje em dia, quais os nutrientes que tinham uma batata de antigamente. E a gente vê uma diferença muito gritante nesse processo. Então, eu tenho incentivado também os meus pacientes a não só buscarem orgânicos, mas buscarem um alimento que é plantado ali, perto da sua casa, em agricultura familiar, principalmente se ele for do nível agroflorestal, que é também um processo de melhoria do solo, porque o solo
o nosso solo também está pobre. Então, quando a gente vai falar de alimentação e de saúde, você volta para a alimentação e você acha que você está comendo super bem, só orgânico e que está tudo certo, que você está com nutrientes. Só que aquele alimento não tem mais o nutriente. E hoje a gente tem associado as nossas terapias aqui, indicar os pacientes a comprarem cestas agroflorestais de próximos da sua casa, que vem com um alimento que tem nutriente. E o alimento que agora você sabe que você digere bem. Que não é banana, nem todo mundo digere bem. Maçã, nem todo mundo digere bem. Você tem que escolher, você tem que sentir o que o alimento te gera. Às vezes a pessoa come e nem tem a percepção de como que o corpo expressa aquele alimentar, o comer aquilo. Como você se sente estufado, sente um desconfortozinho ali, né? Dá uma azia ou não dá? Eu não dou conta de comer banana. Eu não dou. Eu como, e olha que eu comia banana sim, e muita banana. E quando eu comecei a perceber o que eu como e o que eu sinto, o que eu como e o que eu sinto, eu passei a ter escolhas melhores. E aí, quando você vai falar de escolhas melhores de alimentos, você tem que escolher alimento que nutre, para fazer uma manutenção desse sistema a nível de longevidade. Então, é desparasitar e manter essa limpeza de forma constante. É aquela velha história que a gente sempre bate, a manutenção do seu carro. Você faz revisão do carro 2, 3 vezes no ano. Mas a revisão da sua máquina, e aí? É uma desparasitação na vida, eu não vou fazer nunca mais e pronto, agora eu estou livre de vermes, eu vou voltar a comer minha balinha, meu chicletinho ali enquanto eu estou no trânsito, enquanto eu estou em alguma coisa, vou comer qualquer fruta, né? Sem lavar, sem ter uma higiene adequada. Então, também não faz sentido isso. E quando o paciente ele começa a sentir todas essas coisas, ele começa a entender que a prevenção faz parte de uma longevidade incrível e saudável. Hoje nós temos pacientes de 94 anos que melhorou memória, que melhorou disposição física, que melhorou o convívio social, não é mais aquele idoso que fica parado em casa, sentado no sofá, mas um idoso que criou uma necessidade de continuar vivendo, de buscar viver. Então, essa sensação, fazer esse tipo de medicina não tem preço. Eu já falo para todo mundo que eu não trabalho mais. Eu estou aqui, a gente está aqui conversando até essa hora, e eu não me sinto trabalhando. Se tivesse um paciente para atender depois daqui, e atenderia com tranquilidade, porque é um prazer fazer isso, é um prazer ver o resultado nessas outras pessoas, porque eu sinto em mim, então eu desejo isso para o outro. Isso é maravilhoso. Com certeza. E é muito lindo ver duas médicas tão jovens com a cabeça de buscar esse conhecimento, sair fora daquela caixinha do que aprendeu, do básico, e aplicar ferramentas e terapêuticas que conseguem resolver o problema do paciente. Porque o que eu vejo muito quando a gente está falando da medicina convencional, né, gente? Eles devem ter muita frustração, porque o paciente volta, aí ele volta de novo, e ele volta para sempre, e ele continua voltando. E o médico é só mais um remédio. Você não consegue resolver o problema. Então, quem são os profissionais que estão se diferenciando, gente? Quem entende de terreno biológico, quem entende de nutrição, quem entende de alimentação, quem está incentivando o seu paciente a buscar essa autocura, a priorizar essa saúde. Porque, como eu sempre falo, a gente deixa a gente de lado e vai fazendo, vai levando a vida. Como se a vida fosse, né? E aí chega uma hora que a doença vem, porque os sinais e sintomas já estão manifestando na vida da pessoa. Só que ela vai usando um remédio para isso, um remédio para aquilo, um remédio para aquilo, um remédio para aquilo, um remédio para aquilo, e ela nunca vê o resultado. Por que ela não vê o resultado? Porque ela está indo de encontro com o que é realmente saúde. Ela não olhou para a alimentação, ela não olhou para essa permeabilidade do intestino, que a gente sabe que é uma das causas de inflamação do nosso corpo. Ela não entende que um medicamento, ele vai lá e ele
gera um impacto nessas vilosidades intestinais, nessas células intestinais. Então, tudo isso é importante a gente falar, principalmente para os espectadores, que para a gente ter saúde, entrar num quadro de equilíbrio, de homeostase, precisa cuidar do alimento, precisa cuidar da sua saúde digestiva, que é por onde você envelhece, precisa cuidar da sua microbiota intestinal, que é por onde você adoece. Então, toda a microbiota intestinal que gera essa permeabilidade do intestino por excesso de medicamento, excesso de toxinas, ele vai entrar num quadro de doença sim, ou para uma doença autoimune, ou para outra doença, ou até um câncer, né? A gente sabe disso, mas que passar por essa limpeza do terreno biológico, pelo menos uma vez, 2 vezes no ano, cuidar dessa máquina, como a doutora Natália falou, você cuida do seu carro, você faz manutenção no seu carro anual. Por que que você não está fazendo no seu corpo? É a pergunta que eu sempre faço para o paciente. Ah, porque não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Ah, eu não tenho dinheiro. Não, você não tem prioridade. A hora que você priorizar a sua saúde como a primeira coisa para você cuidar de si, acabou. Você vai ter saúde para o resto da sua vida. Você pode viver aí 90, 100 anos com muita saúde, porque você priorizou o que é importante. Não é verdade? Sim. Foi o que esse paciente que a Alana comentou, era um paciente que do SUS, o tempo inteiro, um paciente humilde, mas a família enxergou a necessidade de priorizar a saúde. E eles fizeram o esforço necessário e hoje eles falam que foi o melhor investimento que eles fizeram na saúde do pai, porque eles gastavam muito mais com o pai internado, tendo que revezar transporte para ir e voltar do hospital todo dia, o revezamento dos irmãos, a falta no trabalho para poder acompanhar o pai nas internações, comendo marmita de rua. Então, juntando tudo isso, eles conseguiram investir e hoje a gente tem um paciente que é renal crônico, dialítico, que não tem mais internações há um ano. Internações dele eram a cada 30, 45 dias no máximo que ele conseguia ficar em casa, sem contar a proximidade e a vida em família, né? E temos pacientes também que são empresários de alto nível, que também passam por esse processo e passam a incentivar em suas empresas uma vida mais saudável para que os seus funcionários sejam mais produtivos. Então, é muito gratificante a gente poder partilhar esse conhecimento, não a nível só da falação, mas a nível do sentir. Como ele sentiu que ele ficou mais produtivo, ele falou assim, uai, por que os meus funcionários não podem sentir isso? Então, botou um filtro, bota um Kang dentro da, um filtro d'água Kang dentro da empresa e hoje os funcionários já se mostram muito mais eficazes a nível de raciocínio, de agilidade do que antes, né? O dia que o funcionário sai para poder fazer uma prevenção, não é descontado esse atestado, desde que ele traga um relatório médico da prevenção na saúde. Então, a gente já tem introduzido no empresariado esse tipo de noção de consciência, né? Que é muito mais produtivo sermos saudáveis do que seguirmos um processo louco de estresse que vai gerar adoecimento. E mais cedo ou mais tarde, a pessoa perde, o paciente perde, o empresário perde, porque perde o funcionário, perde a qualidade do serviço. E a gente perde a nível geral de financeiro, né? Em todas as áreas isso está sendo perdido, porque você perde energia. Se você perde energia, você tá perdendo. Então, não tem por que não escolher a medicina preventiva para ser a primária no seu cuidado. Não existe eu não enxergo uma outra alternativa que não essa. Que não fazer desse tipo de medicina uma coisa primária na sua vida e que, se precisar, como existe, a gente usa algumas especialidades para casos mais específicos, né? Mas não como mandatório na saúde.
E tem gente, não, meu médico é o cardiologista, eu vou só nele. E aí o cardiologista fica ali, da cardiologia tá tudo bem, enquanto o fígado tá com uma esteatose, né? Enquanto os rins já não estão filtrando bem, enquanto a pessoa vai desenvolvendo uma dificuldade de dormir, um cansaço. Não, mas o meu cardiologista falou que o meu coração tá tudo bom. E a gente não vive só do coração, a gente vive desse conjunto completo. E o sangue que circula em uma parte, circula em todas as partes, né? Então, essa consciência de prevenir não é melhor que remediar. Prevenir é a única opção para não ter que remediar. Sim, com certeza. Então, meninas, quero agradecer vocês por terem aceitado o convite aí da nossa live e quero que vocês deixem uma mensagem para os profissionais da área de saúde sobre a metodologia de desintoxicação, sobre a metodologia de limpeza do terreno biológico, sobre essa metodologia da desparasitação, o que ela trouxe de resultado para vocês aí na prática clínica, como as duas médicas aí que atuam em Belo Horizonte perguntaram para a gente aí da onde vocês são, né? Elas são de Minas Gerais, moram em BH, tem uma clínica em BH, que é a clínica, com certeza, onde esses pacientes são super acolhidos, né? E tem essa médica da família, que é isso que a gente precisa para a nossa vida. Ter pessoas que nos olhem por inteiro, corpo, mente e espírito. Não adianta a gente querer ajudar o físico se existe um emocional envolvido, que está adoecido. Então, elas têm essa visão completamente diferenciada. E eu gostaria que vocês deixassem a mensagem aí do que vocês acham que essa metodologia agregou de valor e importância na prática clínica de vocês. Tanto para os pacientes do SUS, quanto para os pacientes da clínica de vocês. Gostaria que vocês falassem um pouquinho. Eu vou. Quando você vê, não tem como desver, né? Já é uma fala do grande mestre Laí. E esse é um tipo de conhecimento, Beth, que não tem como voltar atrás. É um conhecimento divisor de águas, é um conhecimento onde te traz uma responsabilidade de fazer diferente. Não só de fazer diferente, mas de fazer a diferença. Então, a minha recomendação é que todos os profissionais da área da saúde tenham esse tipo de conhecimento, busquem esse tipo de conhecimento. Ter esse conhecimento, trabalhar com a biorressonância, com a desparasitação, e ter apoios, né? Fazer essas trocas ricas que a gente faz de um paciente do outro, e se existe uma dúvida, Beth, me ajuda aqui, né? Isso faz toda a diferença para que a gente possa conduzir o paciente de uma forma verdadeira, não trazendo o mérito para nós, mas dando ao paciente a possibilidade de se perceber, de usar o natural e se autocurar, porque ele faz esse processo, mas é o profissional da saúde que auxilia e que faz, que dá a mão a esse paciente para que ele enfrente todas as inverdades que existem na medicina convencional e em toda a área da saúde. Então, é altamente recomendado que 100% dos profissionais da saúde usem isso. Não tenho nenhum feedback negativo dos pacientes que a gente atende aqui na clínica de não ter tido a melhora que buscava fazendo um processo de desparasitação, de limpeza do terreno biológico, ou limpando, ou melhorando, entendendo o seu emocional, o seu vibracional. Então, eu sou muito grata a você que dissemina essa informação com maestria, que é uma grande estudiosa, que partilha conosco todo esse conhecimento, e estamos juntos aí para de verdade fazer a diferença e que futuramente a gente possa ter um nível de doenças crônicas em decadência, não em crescimento como ainda está, mas quanto mais profissionais da saúde aderirem a esse conhecimento, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir um nível
em que as doenças crônicas entrem em decadência. Aí a gente vai estar falando de uma nova era, de uma nova forma de vida, de uma nova forma de ser, e isso é lindo, porque é divino. O natural, o que vem de Deus, e essa percepção do interno de eu estou fazendo a diferença, eu ajudo o outro, enquanto eu me ajudo, enquanto eu faço por mim, é a sensação que me deixa aqui. Eu quero deixar um beijo para todo mundo aí, a gente interagiu pouco hoje, mas nos nossos Instagrams tem todas essas informações de como desparasitar, de onde agendar consulta, né? De endereços, tanto nosso quanto da Beth, então fiquem à vontade e venham conhecer esse processo, porque faz toda a diferença. Puxando o gancho aí da Natália, né? Quando eu comecei a fazer a mentoria da Beth, foi o primeiro convite que ela fez. Vamos vivenciar o processo de desparasitação juntos? E foi aí que eu fiz o processo de desparasitação. Como tudo aqui na clínica que a gente tem, enema, hidrocolo, as sorosterapias, terapia neural, tudo que eu falo, eu literalmente vivo. Quando eu comecei a viver esse processo de desparasitação, eu realmente vi que era um divisor de águas foi um divisor de águas na minha vida, e aí eu comecei a querer aplicar nos pacientes. Então, de fato, temos que nos unir para poder fazer esse benefício desses pacientes que tanto necessitam dessa nova visão da medicina, porque é uma visão antiga, mas que ela aí foi perdida pela indústria farmacêutica, e hoje, graças a Deus, está voltando à tona as desvermificações naturais, e não tem como falar um ponto negativo da desparasitação, realmente. Eu convido todos os profissionais de saúde a vivenciar esse processo. Que ótimo, meninas. Então, eu quero agradecer vocês todos que ficaram na nossa live. A nossa live não é uma live interativa, que a gente consegue conversar com os seguidores, senão ela estaria aqui, perguntas e respostas. É uma live de entrevistas com as minhas mentoradas, para mostrar e divulgar, difundir esse trabalho lindo que tem de profissionais por esse Brasil, para que mais pessoas possam conseguir entrar num processo de autocura e possam acessar essa remissão de doenças através de uma metodologia que é a limpeza do terreno biológico, que é a desintoxicação, que é a desparasitação, que é cuidar desse sistema digestivo, que é cuidar desse intestino, ter o reconhecimento do alimento, né? Então, infelizmente, não é uma live de interação, senão a gente estaria conversando com vocês. E como a live, ela cai, então a gente tem um prazo de tempo, né? Então não dá pra gente interagir. Aí a gente teria que fazer uma live só de perguntas. Então, quero agradecer todo mundo que ficou aqui até o final. E quero desejar um sucesso absoluto para essas duas maravilhosas, estudiosíssimas, médicas preciosas. Com certeza, esses pacientes são muito agraciados aí, são abençoados por ter vocês na vida deles, porque vocês com certeza estão usando a medicina como um dom, né? E o dom de cura que traz essa satisfação através dos resultados que vocês vêm tendo. Então, olha, eu quero agradecer mesmo de coração e desejar muito sucesso para essa clínica. Eu amei o nome novo, tá? Achei que tem tudo a ver com o que vocês trabalham, tá? E que muitas pessoas possam chegar até vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada. Então, quero sucesso para você. Desejar aí um excelente final de semana e que todos também sigam elas, que são profissionais brilhantes aí, que vão estar compartilhando também conhecimento sobre essa metodologia que muda, transforma e pode restaurar a sua saúde, sim. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. E um excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau. Gratidão, Beth. Gratidão, meninas.